A vida humana é controlada por dois grandes impulsos inconscientes. Um, que é o desejo de ganhar, e o outro, o medo de perder. Durante toda a vida, esses dois impulsos eles vão estar nessa luta interior para poder ver quem efetivamente domina. E as pessoas nem percebem, ou a maioria das pessoas nem percebem, que de uma certa forma a busca exagerada ou a corrida exagerada por uma determinada acumulação de alguma coisa, pode ser em forma de matéria ou de poder, é o desejo de ganhar. Mas ele também está calçado, ou vamos, alicerçado ou baseado no medo de perder. Então, vamos entender. Se pegarmos desde o início da civilização, quando os nômades de nossos antepassados, eles se moviam muito e começaram a perceber, então, dentro da própria evolução, precisavam reunir determinadas coisas, ferramentas, e aí começa, então, o desejo de ter alguma coisa para manter a vida com uma certa facilidade. E aí sim vai evoluindo e depois até para a domesticação dos animais e reunindo mais material. E na medida que muitos iam colhendo ou tinham uma determinada quantidade de material, começa a surgir então o escambo. Eu troco algo que eu tenho sobrando, que eu já reuni, por alguma coisa que está me faltando. Ou para manter aquilo exatamente para mim não necessitar ou não sofrer determinadas carências ao longo do viver da vida. Se nós entendermos também que até nesse período a preservação da vida ela já estava dentro desse medo de perder. Então eu tenho que reunir ferramentas, eu tenho que criar um ambiente em que me dê essa sensação de segurança. E aí entra então já o medo de perder. Ele está presente na vida, na vida hoje contemporânea. O medo de perder e o desejo de ganhar, eles estão o tempo todo na luta. E se nós analisarmos as consequências hoje dos problemas de transtorno, de ansiedade, que o Brasil é um dos campeões da América Latina e está entre os primeiros do mundo em casos de depressão e transtorno de ansiedade, a base seriam esses dois impulsos. A necessidade de ganhar para se manter o tempo todo aparentemente independente, que é o que as pessoas dizem, eu preciso ganhar para me tornar independente, e aí quanto mais eu ganho também aumenta o medo de perder, porque aonde as pessoas estão se saindo bem, os outros querem também participar. Então o medo de perder, ele começa também lá na nossa infância, né? Então, desde o útero da mãe, nós começamos a ter perdas. Perdemos o paraíso, que é o útero da mãe, depois vamos perdendo a primeira infância. Quando nasce o irmão, a perda é muito maior, porque agora a mãe vai dar atenção para esse novo, né? Esse novato que apareceu e que precisa de mais atenção do que aquele que já tem uma certa idade. Mas a criança não entende isso e ela considera isso como uma perda, e todas as perdas elas criam na pessoa um sentimento de rejeição e de inferioridade. E eu preciso recuperar isso lá na frente. Então eu preciso me armar o tempo todo, tá preparado, organizado para não sofrer nenhuma perda daí para frente. Mas, como a própria vida diz o seguinte, aquilo que você teme vai te acontecer, quanto mais eu temo perder, mais eu vou me confrontando com essas condições de perda. E aí isso vira uma rotina na vida humana. A cada dia nós vamos tendo perdas. O nosso medo de perder é tão grande que nós estamos cada vez mais centrados naquilo que determina algo de perda do que naquilo que dá a vida, que é o outro desejo, que é ganhar. Então, nós pensamos mais na morte do que na vida, nós pensamos mais nas perdas
possíveis perdas do que nos possíveis ganhos. Então, sempre estamos armados para ir nos policiando para evitar qualquer tipo de perda. Exemplo, quando o telefone toca à noite, nós primeiro pensamos em alguma coisa ruim. Esse sentimento de que podemos ser punidos a qualquer momento, e isso significa perdas, nós vamos nos armando e distanciando de uma vida natural, de uma vida que sempre estamos ganhando. Em qualquer momento, mesmo as perdas, elas são, em muitos casos, ganhos. De repente eu perdi algo, mas abriu ou me libertou para fazer uma série de outras coisas que são positivas. Então, nem todas as perdas efetivamente são perdas. Mas esse medo, ele está impregnado e nós precisamos, a cada dia, para nos libertarmos, até da ansiedade, da angústia, da culpa, da inferioridade e dos processos que paralisam as pessoas hoje, e entendendo de onde vem isso. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, porque primeiro tem que pensar no medo. Quando aparece algo, porque primeiro tem que pensar no lado ruim, para depois pensar no bom. Ouvimos milhares de nãos durante toda a vida. Quando vamos fazer alguma coisa, já alguém diz, não faça isso. Então, se retomarmos a nossa infância, vamos lembrar que quando ia subir na árvore não podia porque ia cair e machucar, se ia chupar o picolé não podia porque podia gripar, se ia andar de bicicleta não pode porque vai cair e ralar o joelho, ou realmente ter um acidente mais grave. Então, os nãos, eles estão impregnados na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. E alimentamos diariamente aquele que vai dominar a nossa vida. O que parar e pensar o que domina a sua vida? O desejo de ganhar ou o medo de perder? Ah, Lauro, mas nós temos os dois, e os dois são importantes na nossa vida, claro. Então você tem que entender o que é ganhar, e se esse ganhar ele não está contaminado por uma necessidade de mostrar que você é importante, de mostrar que você é forte, que você é capaz, e que não precisa de ninguém, que não depende de ninguém. Mas um ganhar natural. O ser humano ele vai evoluindo, e isso é ganho em todos os campos da vida, no lado pessoal, familiar, profissional, financeiro, todos os campos nós podemos ganhar, nós vamos evoluindo, isso é ganho. A mesma coisa é o medo de perder. Nós vamos ter perdas e durante toda a vida vamos ter perdas, mas a perda que não é analisada, racionalizada, ela paralisa. A perda mais significante que paralisa a maioria das pessoas é o medo da morte. Qualquer momento que surge qualquer risco, as pessoas paralisam literalmente. E nós sabemos que a morte é inevitável. Então precisamos adaptar ou acostumar ou entender que é um fim de um ciclo. E essas perdas, eu preciso perder algo para poder ganhar outro. Ah, mas é necessário perder para ganhar? Sim, não tem jeito, né? O ganho ele vem de um fim de um ciclo. Então encerrou um ciclo, você perdeu aquilo que era um status, era uma relativa tranquilidade para você ganhar outro ciclo e outro processo. Então a evolução, ela caminha naturalmente nesse ganha e perde. Ganha e perde. Ganhar não significa que agora você está absolutamente livre de tudo, mas você atingiu um novo ciclo. Então a cada vez que você atinge um novo ciclo, você tem o sentimento de perda e também tem o sentimento de ganho ou de instabilidade temporária, porque ainda não se configurou no ganho. Mas precisamos entender que a vida vai estar o tempo todo tendo essa possibilidade de perder e essa possibilidade de ganhar. O que precisamos é equilibrar. O que nós precisamos ganhar? Nós precisamos ganhar com autoconfiança o tempo todo, conhecimento, nós precisamos ter confiança, ganhar confiança do outro e também dar essa confiança. Nós precisamos perder esse domínio que às vezes nós achamos que precisamos ter sobre os outros. Nós precisamos ter um domínio sobre nós.
e ter a companhia dos outros. Então precisamos perder isso, essa necessidade de controlar, essa necessidade de saber tudo, essa necessidade de achar que precisa estar sempre no domínio. Então essas são perdas que são ganhos. Então uma perda ela pode se configurar num ganho, e um ganho às vezes ela é simplesmente uma perda. De repente eu ganho, ou eu achei que ganhei, mas distanciei de todas as pessoas. Aonde está o ganho efetivo? Posso ter ganhado algo materialmente, mas perdi afeto, perdi simpatia das pessoas, perdi a confiança das pessoas. Então pense sempre. Você, de repente, para ganhar confiança, precisa perder a individualidade. E essa perda ela é boa, e tem o ganho da confiança. Então lembre que você tem que controlar os dois. Por que eu tenho que ganhar isso? Por que eu tenho medo de perder isso? Os dois estão, e só você consegue fazer isso, ninguém mais. Se você não enfrentar essa própria busca de tentar perder, ou entender o que é perder, e entender o que é ganhar para você, não vai evoluir. Vai ficar parado e a ansiedade vai tomar conta de você. Então pense sempre no que eu estou ganhando, no que eu estou perdendo. Qual o benefício disso na minha vida? E vá a cada dia construindo isso progressivamente.